E hoje, depois de 4 meses, a CPI do MST chegou ao fim sem que o relatório final fosse votado. O presidente da Câmara, Arthur Lira, rejeitou os pedidos para que a comissão fosse prorrogada. O texto do relator Ricardo Salles solicitava o indiciamento de 11 pessoas. De acordo com Salles, a manobra do PT, por meio de um pedido de vista do deputado Nilton Tato, impediu a votação do relatório. Entendo que o trabalho da CPI, de todos os aqui presentes, chegou a bom termo, ainda que, como disse o presidente Zucco, manobras regimentais e cooptação governamental tenham feito com que, do ponto de vista meramente formal, o relatório não tenha tido a votação para sua aprovação. E digo mais, se tivesse sido submetido à votação ontem, teria sido aprovado. Mas, infelizmente, as manobras regimentais não permitiram que isso assim acontecesse. O presidente da CPI, Tenente Coronel Zucco, afirmou que a comissão desmascarou as atividades do MST. A CPI incomodou demais, avançou muitos sinais e foi pressionada a encerrar suas atividades quando convocou o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ex-governador da Bahia, estado campeão nas invasões de propriedades. Agora, ato contínuo, 7 membros titulares da CPI, mais alinhados na defesa da propriedade privada, foram substituídos por perfis governistas. Tudo isso em meio a negociações por cargos e espaços generosos na administração pública. Este governo federal joga abaixo e cobrou a conta dos partidos governistas e dos cargos entregues. Isso prejudicou diretamente na aprovação do relatório, uma vez que tínhamos e temos os votos necessários para aprovação do texto final. Bom, Ana, essa é a terceira vez que uma comissão instaurada no Congresso para investigar o movimento Sem Terra acaba, então, termina sem desfecho, né? Mas, com certeza, essa CPI do MST jogou luz sobre esse tema da invasão de terras no Brasil, né? Mostrou quem são esses movimentos, como eles funcionam e quem está por trás, né? Quem financia esses movimentos de invasão de terra no Brasil. Então, Paula, o Ricardo Salles disse exatamente a expressão ali que mostra o sistema, né, devido a manobras regimentais. E é o que nós vamos ter que continuar lutando contra essas manobras regimentais, embora algumas manobras regimentais elas não sejam respeitadas, como, por exemplo, a manutenção ou sequer a prisão do ex-deputado Daniel Silveira, que nós jamais, né, podemos esquecer. Precisava olhar o regimento da Câmara e seguir o regimento interno da Câmara para julgar qualquer comportamento de um deputado ou de uma deputada. E, no entanto, ele foi preso de ofício pelo Alexandre de Moraes, a prisão inconstitucional foi mantida, né, atropelando o próprio regimento da Casa. Mas, enfim, a gente não pode deixar de esquecer isso, mas o deputado Ricardo Salles fala, devido a essas manobras regimentais, não foi possível, mas eu concordo, Paula, eu enxergo essa CPI do MST, mesmo chegando ao fim sem indiciar invasores, como o copo meio cheio, né? Porque colocou luz, sim, e muita coisa, muito financiamento, porque antes dessa CPI, Paula, havia também uma operação blindagem nesse movimento terroristas, né? E agora a gente já consegue vislumbrar um corpo maior, não apenas do movimento em si, mas de quem financia especificamente nos estados. Pode ser que as consequências, os resultados posteriores dessa CPI, mesmo chegando ao fim sem indiciar invasores, ajude também os movimentos e as autoridades estaduais a conter esse terrorismo desse movimento que foi fundado durante muito tempo, financiado durante muito tempo com o nosso dinheiro público.
E aí, Silvio, qual sua avaliação dessa CPI do MST, que acabou chegando ao fim sem a votação do relatório final, que foi apresentado pelo deputado Ricardo Salles, que previa, pediu o indiciamento de 11 pessoas? Foi uma manobra regimental, né, Paula? Eu me lembro de um ex-secretário da mesa, secretário-geral da mesa da Câmara dos Deputados, Mozar Viana, trabalhou com 12 presidentes da Câmara dos Deputados, ficou 22 anos, era quem conhecia melhor, conhecia todos os caminhos do regimento interno da Câmara. E ele às vezes brincava, ele falava, olha, quem conhece o regimento, joga o regimento debaixo do braço, consegue fazer até chover dentro do plenário. E é isso que acontece, essas manobras, é uma ginástica burocrática que acaba sem a votação do relatório da CPI do MST. Mas como bem dito pela Ana, a CPI ela cumpriu o seu papel. O próprio relator Ricardo Salles também afirmou isso, né? Ela trouxe para a superfície, ela conseguiu jogar luz naquilo que todos nós sabíamos sobre o MST, um movimento fora da lei, um movimento que age às margens da Constituição, um movimento que invade propriedades, é usado como massa de manobra política no campo pelo PT. O MST não existe sem o PT no governo. Nós repetimos isso à exaustão aqui, até porque praticamente fomos os únicos que acompanhamos com afinco essa comissão. Como é uma comissão formatada sem a maioria do governo, a oposição conseguiu aprovar requerimentos, conseguiu avançar, conseguiu fazer incursões, diligências importantes, mostrar como é que funcionam ali, à margem mesmo, na ponta, essas invasões. Tem trabalho escravo, condições análogas, à escravidão, falta de saneamento básico, pessoas muito simples que acabam sendo arrastadas, arrebanhadas por esses grupos políticos de esquerda, simplesmente com o sonho de ter um título de posse, de terra, coisa que nunca chega. Quando chegou, foi no governo Jair Bolsonaro, foi no governo Michel Temer, não foi nos governos do PT. Porque para o PT é interessante que essas pessoas continuem invadindo terras, principalmente em estados governados por ele, porque há uma clara conivência. Quando chegou à Bahia, que é o estado campeão de invasões, administrado até o final do ano, até o ano passado, pelo atual chefe da Casa Civil, Rui Costa, a CPI acabou, a CPI travou, justamente porque bateu aonde poderia bater, mostrar o laço indissociável entre o PT e o MST. Portanto, acho que ela cumpriu o seu papel e podem acreditar, novas invasões vão acontecer. Terminou a CPI, nas próximas semanas teremos outras invasões de terras no Brasil, adentro dos rincões do país, principalmente em estados governados pela esquerda. E o MST, é claro, é governo. O João Pedro Stedley estava na comitiva da China. Quem pagou a viagem para ele à China fomos nós, brasileiros. Ele teve um assento ali no avião presidencial. O MST tem mais de 20 superintendências do INCRA hoje. Tem a CONAB, a Central de Abastecimento, lá no Rio Grande do Sul, no sul do país. Portanto, o MST governa o Brasil junto com o PT. Estava na cara que em algum momento essa CPI, ela enfrentaria a resistência, mas cumpriu seu papel.